missionário Kleber, a estar vindo aqui. Desde já agradecemos imensamente a sua presença, da sua família. Pedir para você se apresentar um pouco, contar um pouco da história de vocês e depois, então, para a palestra. Boa noite, irmãos. Queria agradecer a todos os irmãos ao convite, por esse privilégio de podermos estar aqui. Meu nome é Kleber, minha esposa Caterine, nosso filhinho Ian, que vai completar 8 meses daqui a uns dias. Vem aqui na frente só para o pessoal te conhecer. Boa noite, é uma alegria estarmos com os irmãos, agradecemos a Deus, a igreja, por ter esse momento de comunhão, de poder compartilhar mais do que Deus tem feito nas nossas vidas, e eu também quero falar. E graças a Deus a nossa equipe missionária aumentou, e eu espero que Deus possa falar ao coração dos irmãos, aquilo que nós temos aprendido sobre missões. Sim. Eu vou contar só um pouquinho da nossa, da nossa caminhada, até aqui. Nós nos casamos em 2017, moramos em São Paulo, nos conhecemos em São Paulo e moramos em Campinas também por um tempo, e Deus foi nos incomodando, A gente ouviu ali a história de Sofia Miller, Ronaldo Lidori contando, e é desafiadora a história de Sofia Miller, porque todo mundo às vezes tem aquele chamado, não, porque eu ouvi isso, aquilo, e ela falou, não, eu li uma ordem e obedeci. E o nosso chamado foi mais ou menos assim, foi uma caminhada, Eu nasci num lar cristão, cresci na igreja presbiteriana, tive esse privilégio, de ser criado na escola dominical e tudo mais, mas a gente entendeu ali em Campinas que a gente estava tudo bem, tudo tranquilo, mas Deus estava incomodando o nosso coração para trabalhar com missões, para ir para missões, para deixar essa vida normal, se dedicar integralmente ao ministério. E a gente foi, não, acho que isso aí não é Deus falando, não, acho que é nosso coração, E a gente falou, não, Deus, a gente é meio teimoso, confirma meio assim, bem explícito para a gente entender, porque se o Senhor falar, a gente vai fazer, não tem para onde correr, Não vamos ser Jonas de querer ficar fugindo, E Deus foi nos incomodando, foi confirmando, e era texto atrás de texto, e a Cátia e eu, nós íamos em reunião de criança, e o pessoal falava de chamado missionário, de missão, e eu falei, que isso, um negócio de criança, aí a gente ia na reunião de pais, aí tinha missão, eu falei, acho que Deus está realmente nos incomodando. Então, em 2018, nós decidimos, não, vamos obedecer à voz de Deus, e aí a gente deixou então Campinas, voltamos para São Paulo para começar a nos preparar. Em 2019 a gente fez todo o preparo do CFM, que é o curso de formação missiológica da PMT, e fizemos o estágio transcultural também, que é parte do treinamento no Peru, e depois em 2020 começamos a fazer a parte teológica, que a PMT pede, também como preparo. Aí eu fiz pós-graduação em teologia sistemática em 2020, e esse ano estamos fazendo teologia bíblica no Andrew Jumper, finalizando assim esse preparo, Então, mas em 2020, ano passado, a gente entrou como missionários colaboradores, que é um projeto de 1 ano na PMT. Então servimos na base, junto à equipe da base. A Cátia serve na parte do CFM, que é o curso de Centro de Formação Missiológica, e eu na parte de comunicação, auxiliando nas partes de lives, de conteúdo pela internet, Então a gente finaliza esse ano todo o preparo, e ano que vem, se Deus quiser, então sermos recebidos como missionários efetivos. E até pedimos para os irmãos para estarem orando, por direcionamento. Ainda não temos nenhum campo específico em mente, nenhum país, nada, ou se a gente vai continuar aqui mesmo servindo na base, no campo missionário da base, ou se algum outro campo específico que Deus quer nos levar e quer nos usar, Estamos à disposição. Pode colocar o slide, por favor? Ontem, o missionário Henrique compartilhou aqui com os irmãos, e eu pude acompanhar pela internet. Ele deu um panorama, da missão, dos desafios,
daquilo, dos avanços e dos desafios que a obra missionária tem tido ao redor do mundo, né? E isso me alegrou muito o coração para a gente ver, porque mesmo diante de tantas perseguições, mesmo diante de pandemias, de tantas coisas que vêm acontecendo no mundo, a gente vê que o Evangelho e a igreja continua prosseguindo, a gente vê que a palavra de Deus se cumpre e que as portas do inferno de fato não vão prevalecer contra a igreja. E por mais que venha perseguição, por mais que o mundo se levante, o diabo se levante, nós sabemos que Cristo é que reina, né? Como nós cantamos aqui, o Rei das Nações é Jesus, Ele é que está sentado no trono, e não é um governo, não é um país, não são pessoas que governam, mas é Cristo que governa. Mas também, ouvindo o missionário ontem falando, além de me alegrar, a gente recebe um grande desafio. A gente vê que tem muita coisa acontecendo, Deus está fazendo muita coisa, mas ainda tem muita coisa a ser feita. E aí a pergunta que me vem é: o que eu estou fazendo? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer para participar daquilo que Deus está fazendo no mundo? Né? Porque não é uma missão minha, não é uma missão da PMT, a missão é de Deus. Ele que está fazendo a missão, Ele que está cumprindo a missão, e Ele nos convida a participar dessa missão, né? Então nós temos esse privilégio de podermos fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo, né? E um versículo que me vem à mente, né, como se fosse um filme, e a gente assistisse o trailer do filme e falasse: no final vai dar tudo certo. Mas quando você está assistindo o filme, tem aquela parte crucial ali que tudo parece dar errado. Você fala: meu Deus, o que vai acontecer aqui? Não vai dar certo. Mas aí você se lembra do trailer e fala: mas no final tudo dá certo. Então, de alguma forma, não sei como, vai dar certo. Então você fica mais tranquilo. E Apocalipse 7, de 9 a 10, é esse spoiler que nós temos da história da humanidade, onde diz assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então a gente tem um spoiler da história da humanidade. Mesmo que venha pandemia, perseguição e tudo se levante, a gente sabe que o Evangelho ele vai chegar até os confins da terra. A gente sabe que a missão que Deus nos deu vai ser cumprida não por nós, né? Não por nossos esforços, não porque a gente é bom, não porque a gente é alguma coisa, mas porque a missão é de Deus e Ele vai cumprir a sua missão. E baseado então nisso que o missionário falou ontem também, e pensando nisso, né, qual é o nosso papel então diante de tudo isso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos os 4 pilares da missão, baseado em Marcos 2, de 1 a 12. É uma história bem conhecida da cura do paralítico, né? Então gostaria de convidar os irmãos para acompanhar a leitura. Diz assim, Marcos 2, de 1 a 12: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite, baseado nesse texto, 4 pilares da missão. E o primeiro pilar que a gente vê aqui nessa história é o pilar da fé. O versículo 5 diz: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados.
E para cumprir a missão de Deus, nós precisamos ter fé. Assim como esses amigos desse paralítico tiveram fé de que, quando ouviram de Jesus, falaram: Jesus pode curá-lo. E a gente não sabe, a Bíblia não relata de onde eles vieram. A gente não sabe se eles caminharam meia hora, 1 hora, 2 horas com esse paralítico naquela maca, se foram dias. A gente não sabe se estava frio, se estava calor, mas a gente sabe que para eles terem ido até lá, eles tinham fé. E a gente sabe que eles tinham fé também porque eles chegaram ali, tinham alguns obstáculos, mas eles não desistiram, não falaram: a gente tentou, chegou até aqui, vamos embora. Não, mas eles acreditavam que Cristo podia mudar aquela vida. E esse é um dos pilares da missão. Para a gente cumprir a missão, para a gente obedecer ao chamado de Deus e sair, alguns, né, deixam seus países, sua família, vai para um país que ele nunca ouviu falar, que ele nem sabe onde fica no mapa, e ele obedece. A gente sabe que para isso precisa ter fé. A gente precisa ter fé de que Deus tem algo a fazer naquele país, naquele povo, e de que Deus tem poder para transformar aquelas pessoas que estão ali. E a gente tem um grande exemplo na Bíblia de que para Deus não é impossível, porque Paulo era um perseguidor dos cristãos. Ele matava os cristãos e, pelo poder de Deus, ele foi transformado e se transformou e se tornou um grande missionário usado por Deus. Então, Deus tem poder para transformar pessoas, qualquer pessoa, de qualquer cultura, de qualquer língua. Então, o primeiro pilar que a gente precisa ter para cumprir a missão é fé. É crer que Deus pode transformar, não importa quem seja, não importa em que país seja, em que língua seja, nós precisamos ter fé de que Deus pode transformar. E a igreja não alcançará êxito na salvação de vidas se ela não exercer uma fé genuína naquele que faz o que parece impossível acontecer. Ela não causará transformação com teorias ou apenas métodos modernos. Então a gente precisa de fé para cumprir a missão. A gente precisa crer que Cristo pode transformar vidas, de que Cristo pode transformar pessoas. E Lucas 5,17 nos dá uma pequena ajuda em relação a de onde essas pessoas vieram. Diz que vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Então esse é o maior, alguma pista assim, né, que o texto nos traz. O relato de Lucas, ele traz que essas pessoas vieram da Judeia, Galileia e Jerusalém. Então a gente não sabe de onde especificamente eles vieram, mas eles vieram de algumas vilas distantes. Então eles caminharam bastante para chegar ali. E o legal também é que esse texto vai trazer, ele vai dizer que foram 4 amigos. Então isso é legal. Mais para frente eu vou falar um pouco dessa questão da equipe, né? Que foram 4 amigos. Poderia ser 2, porque uma maca dá para carregar em 2, mas se forem 2, apenas 2, isso se torna muito mais pesado, né? Muito mais difícil de fazer. E um segundo pilar que eu gostaria de compartilhar nesta noite é a perseverança. O versículo 4 diz: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Em detrimento às dificuldades e obstáculos, temos de seguir em frente, buscando a solução de como levar pessoas à presença de Cristo. Não podemos desanimar, nem sermos vencidos diante dos desafios que Deus confiou à sua igreja. Então a gente vê aqui nesse relato que não foi fácil. Eles não chegaram ali e pronto, né? Então essa missão que nós temos de levar pessoas até Cristo não vai ser fácil, mas nós precisamos de perseverança, assim como esses amigos que talvez caminharam, como a gente falou, por um longo tempo para chegar até ali. Chegaram ali e não foi fácil, tinha obstáculos, eles tiveram que ter criatividade, repensar, falar: ó, não dá para entrar pela porta, tem uma multidão tampando a porta, como a gente vai fazer? A gente vai desistir, vai voltar para trás? E essa vida que está aqui, que precisa ser transformada. Então, na missão de levar pessoas até Cristo, a gente precisa de perseverança. A gente precisa, mesmo em meio aos obstáculos, a pandemia que veio sem a gente esperar, e coisas que acontecem que fogem ao nosso controle, mas nunca fogem ao controle de Deus, nós precisamos perseverar, continuar perseverante na missão, para cumprir esse mandamento de levar pessoas até Cristo. E Tiago, o texto de Tiago 1, 2 e 3 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E isso é muito legal, porque às vezes algumas coisas acontecem, né?
como esse desafio que o Lucas acabou de ler aqui no livro, são coisas que acontecem no campo missionário, que acontecem nas nossas vidas, que fogem ao nosso controle, que às vezes vêm para provar a nossa fé, né, que é o primeiro pilar. Será que nossa fé está firmada naquilo que a gente está fazendo? Será que nossa fé realmente está em cumprir essa missão? Ou será que a gente está com fé no sustento, no dinheiro? Ou a gente está com a fé em outra coisa? A gente precisa ter fé, mas fé em Cristo, de que Ele pode transformar, de que Ele pode fazer, e essa fé vai produzir perseverança. Vai falar, mesmo diante de tudo isso que a gente está passando, mesmo diante do sustento baixo, mesmo diante da perseguição, mesmo diante de tudo isso que está vindo contra a gente precisa continuar. E como igreja também, a gente sabe, né, a gente estava conversando um pouquinho no começo, ali atrás, e a gente sabe que quando a igreja reconhece esse chamado missionário e começa a investir em missão, vem os desafios também. Vai vindo grandes desafios, mas a gente tem que continuar orando com fé e perseverança, continuando a cumprir essa missão, que é tão importante, que Deus nos deu, que Deus nos chama para fazer parte, né? Então a gente precisa de fé, a gente precisa de perseverança, e também o terceiro pilar, equipe. A gente precisa de equipe. A missão não é feita sozinha, eu não consigo realizar a missão sozinha. Não é o missionário sozinho lá no campo que vai conseguir realizar a missão de Cristo. Aqui a gente vê nesse texto, versículo 3 diz: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Como a gente disse, como eu falei, né, são 4 homens, não eram 2, porque se fossem 2 também daria, né, para carregar uma maca em 2, mas é muito mais difícil, muito mais cansativo carregar uma maca em 2 do que em 4 pessoas. Como a gente falou, não sabe se foi 2 horas, 3 horas, 4 horas de caminhada. Então, para não pesar, foram 4 homens carregando esse paralítico. E depois eu quero fazer um paralelo desses 4 pontos da maca, trazendo para a nossa realidade. Quais são esses 4 pontos da maca e onde eu me encaixo nisso, né? Então, fazer missões é um trabalho em equipe. Deus deu essa ordenança à sua igreja, e sua igreja é um corpo. Assim como um corpo físico tem muitos membros e todos trabalham com uma função específica, a igreja é essa equipe que, unida e coesa, causará grande impacto, levando pessoas à presença de Cristo. Em Romanos, a gente vê isso, Paulo falando, né, desse corpo, que é a igreja, que nós somos um corpo e cada um tem uma função, e nenhum membro é mais importante ou menos importante que o outro. A diferença é simplesmente a função, mas todos os membros fazem parte do mesmo corpo. E quando um se machuca, todo o corpo sente. Quando um se alegra, todo o corpo se alegra. Então, como o Lucas leu aqui, quando um missionário está lá no campo sofrendo, não é ele sofrendo sozinho, mas a gente também sofre como igreja, né, como parceiros desse missionário. Mas também quando há uma conversão, quando alguém chega até Cristo e é transformado por Cristo, a gente também se alegra. Não é a alegria só do missionário, a gente como igreja se alegra porque é a igreja que está cumprindo a missão junto com aquele missionário. Por isso que é legal na missão, a gente não usa esse termo ajuda, né? A igreja ajuda tal missionário, ou eu ajudo tal missionário, porque essa palavra ajuda tem essa ideia de tipo, uma pessoa ajudando a outra. Então dá a ideia de que o missionário está em cima da maca e a gente está carregando o missionário, mas não, a gente é parceiro do missionário, porque o missionário está numa ponta da maca e a gente está em outra, porque a gente está na mesma missão de levar pessoas até Cristo. Então não é que a gente está ajudando o missionário, mas a gente está junto com o missionário cumprindo essa missão, nessa ideia de corpo, de que eu estou fazendo a minha parte aqui e ele está fazendo a parte dele lá. Então juntos a gente está cumprindo a missão de Cristo, e Deus concede dons aos que Ele chama, a fim de que com diferentes habilidades os obstáculos sejam vencidos, caminhos sejam abertos e muitas pessoas cheguem à presença de Cristo. Então aqui a gente vê que tinha um obstáculo, eles chegaram lá, tinha uma multidão, mas algum deles talvez deu a ideia, falou, tem um negócio ali, dá para a gente subir, dá para descer pelo telhado, e então vamos. E com 4 pessoas foi possível descer aquele paralítico ali no meio. Talvez fosse só 2 também, eles não conseguiriam segurar o peso. Então foi legal que essa equipe junto, trabalhando com uma missão de levar esse paralítico até Cristo, e a missão foi cumprida. Então esse trabalho é um trabalho em equipe. Eu gostaria de trazer essas 4 pontas da maca, né? Perceba que nessa obra existem diferentes frentes de trabalho, e é a isso que fazemos alusão, às pontas da maca, posições estratégicas para que no esforço de levar pessoas a Cristo, todos possam trabalhar e ninguém fique sobrecarregado. Então nessa missão de levar pessoas até Cristo,
Cada ponta da maca, aí eu quero trazer para representa uma pessoa ou uma equipe que cada um fazendo a sua parte, que parece às vezes pouco, você fala, mas eu estou fazendo tão pouco, mas é esse pouquinho que não deixa sobrecarregar do outro lado. Se a gente solta uma ponta da maca, aí vai pesar para alguém, alguma ponta vai ficar sobrecarregada. Então, eu quero trazer aqui uma ponta da maca, está o missionário, né? Então, a função do missionário principal, né, como a gente falou, claro que ele não vai fazer só isso, né, tem várias outras coisas, mas eu trouxe meio que apenas né, principal função de cada pessoa que está em cada ponta da maca, né? Então, uma das pontas da maca está o missionário com a pregação do evangelho. Então, ele está em uma das pontas da maca ajudando a levar pessoas até Cristo. E o missionário, em Atos 6:4 diz: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, a função do missionário é essa, é evangelizar, e aí precisa aprender a língua, tem todo, né, essa parte de preparo, aprendizado de língua, mas a função dele lá no campo é a pregação do evangelho. A segunda ponta da maca é a igreja local, e aí a igreja local tem como função principal o envio desse missionário, né? Não é a agência que envia, mas é a igreja local que envia, né? E um texto muito conhecido, Romanos 10, de 13 a 15, diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, o foco aqui que Paulo está trazendo é, para a pregação acontecer, para o evangelho propagar, alguém precisa ser enviado. Então, esse envio da igreja, né? Até o envio de Barnabé e Paulo foi assim, eles estavam na igreja, eles estavam orando, e o Espírito Santo falou: me separa Barnabé e Saulo, que eu tenho uma missão para eles específica. Então, a própria igreja impõe as mãos sobre ele e os envia para essa missão. Então, a igreja que envia, a igreja que tem esse convívio diário, vai ter esse reconhecimento. Então, se tem um vocacionado que está sentindo, Deus está me chamando para a missão, então você vai ser cuidado pela igreja, você vai conversar com o seu pastor, com a sua liderança, e a sua liderança então vai te direcionar para um treinamento específico, para um campo específico. Então, essa junção, né, de igreja com agência, acontece o envio, mas a agência tem mais esse papel de facilitadora. Quem vai enviar, quem vai reconhecer esse chamado, quem vai estar caminhando junto é a igreja local. Então, a igreja local tem esse papel de envio, né? A terceira ponta da maca seria os parceiros, né, com a intercessão e contribuição. E aqui vem duas partes, né? Então, a gente pode contribuir e orar para que essa missão aconteça. Como a gente viu, às vezes você fala: mas eu não posso contribuir com muito, mas é só R$20, é só R$50, mas se junta 50, 20 de cada um, dá um tanto bom, né? Deus nos chama a ser fiel, como o Lucas falou, naquilo que Ele nos deu. Então, a gente precisa ser fiel naquilo que Ele nos deu como mordomos, apenas cuidando daquilo que Ele nos confiou. Ele não manda a gente investir, não, você tem que investir R$1.000 por mês em missão. Não, Ele não fala isso, Ele fala para a gente ser fiel, de acordo com aquilo que Ele nos deu, como bons mordomos, né? Como a gente vê naquela parábola do talento. Para um Ele deu 5, para outro 2 e para outro 1. Mas o que recebeu 2 não reclamou: porque você deu 5 para ele. Não, ele cobrou depois de acordo com aquilo que ele deu. E é isso que Deus vai fazer. Deus, Ele nos pede para ser fiel de acordo com aquilo que Ele nos deu, né? E lá em casa a gente falou: se a gente que é missionário, se a gente que está indo nessa missão, se a gente não contribui com missão, como que a gente vai falar para as pessoas contribuírem para a missão? Como que a gente vai falar para a igreja: vocês precisam contribuir com missão, mas a gente como missionários não investe, então a gente precisa ser os primeiros a investir. E aí, o que a gente fez lá foi, a gente sentou e falou: então vamos definir uma porcentagem, porque daí não pesa, porque se um mês entra 1.000, então eu não posso passar. Não, aí para não acontecer isso, de não enviar mais, a gente falou: vamos definir uma porcentagem. Uma porcentagem daquilo que entra vai ser o que sai. Então, para a missão a gente separou, fez isso, né? A gente orou e achou que isso seria mais viável e falou: vamos separar então uma porcentagem. A gente definiu uma porcentagem, então todo mês entrou aquela porcentagem vai para a missão, porque se a gente não investe no reino, não investe na missão, a gente não acredita na missão. Então, a gente como missionários precisa dar esse exemplo e ser o primeiro a investir, né? Primeiro a investir e interceder. Às vezes nós temos essa ideia de que a oração também, a intercessão, ela é algo mais simples. Não, a intercessão é mais fácil, contribuir é muito difícil. Mas para mim, né, a gente tem visto isso, a intercessão é muito mais difícil, porque
porque a intercessão ela cobra muito mais tempo, porque você vai colocar aquele pedido diante de Deus, você vai se envolver com o missionário, você vai perguntar, e aí, como que está? Aquilo lá foi respondido? O que você precisa de mais oração? Então vai exigir mais tempo, mais contato, mais fidelidade, e a gente tem essa ideia de que não, né? O compromisso financeiro ele é mais simples, que ele é mais difícil, mas na verdade não, porque o compromisso financeiro você vai enviar aquela oferta por mês e não se pensa mais nisso. Mas a gente também tem tido esse desafio de não apenas enviar a oferta para o missionário, mas tentar esse contato, entrar em contato, conversar com o missionário, conhecer o missionário, para ter esses dois juntos, não apenas orar ou contribuir, mas contribuir e orar, né? Isso anda junto, os dois têm que caminhar junto, né? E a gente tem tentado fazer isso em casa também, de contribuir, mas também orar. E isso é legal porque você se aproxima do missionário, você começa a receber as cartas do missionário, você ora por ele, você conversa com ele, e isso te aproxima mais da missão. E como eu falei, é um corpo, e você se sente parte daquilo, porque não é só um dinheiro que eu estou enviando, mas é um amigo que eu estou fazendo, é um parceiro que eu estou tendo para a minha vida. E você começa a se envolver, e você começa a amar aquele povo também, você começa a amar aquela missão também, e você começa a fazer parte daquilo, e você se sente parte daquilo, né? E isso é muito bacana, né? E o Oswald Smith, no livro dele chamado Paixão pelas Almas, ele tem uma frase muito interessante que diz: contribua conforme sua renda, para que Deus não torne sua renda conforme sua contribuição. Aquilo que eu falei, Deus não exige de todo mundo, não, tem que ser no mínimo tantos reais, senão nem manda, não, mas de acordo com a sua renda, de acordo com aquilo que Deus te deu, que a gente possa ser fiel diante daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E uma quarta ponta da maca seria a agência. Então, principalmente, né, a agência tem esse foco de preparo e cuidado. Então, em parceria com a igreja local, como a gente falou, né, a igreja local reconhece esse chamado, envia essa pessoa para a agência, e a agência então vai cuidar desse preparo. Fala, dependendo do campo que você for, dependendo do povo, do país que você for, vai precisar desse treinamento. Então, por exemplo, missionários que vão trabalhar com tradução da Bíblia, o tempo de preparo é muito maior e exigem vários cursos extras, digamos assim, né? Cursos de linguística, curso de fonética, porque você vai talvez ir para um campo onde não tem a língua nem grafada ainda, né? Como foi o caso de alguns missionários que a gente conheceu, que eles foram para um campo onde nem existia língua grafada, não existia nem alfabeto. Então foi um processo de 20, 30 anos para a tradução da Bíblia, porque primeiro precisou criar um alfabeto, ensinar o povo a ler, escrever, para depois traduzir a Bíblia. Porque não adianta ele chegar lá e traduzir a Bíblia e o povo não sabe ler, não adianta nada. Então foi um processo, então ele precisa desse preparo. Então, dependendo do campo, dependendo do local onde for trabalhar, tem esses preparos específicos, né? Então, por isso que a agência faz isso. A agência, como tem esse conhecimento global, também tem questão de vistos. Para cada país tem um visto específico. Então, a agência cuida mais dessa logística, dessa parte de burocracia, de preparo antes do envio, mas também do cuidado, né? A gente viu o que aconteceu recentemente em alguns lugares do mundo, e a agência tem que estar atenta a isso, porque às vezes a igreja local não tem esse conhecimento nem esse suporte para dar, e a agência fica atenta a isso que está acontecendo para poder retirar os missionários quando necessário, ou para poder, quando o missionário é preso por causa da pregação do evangelho em campos perseguidos, tem que agir, tem que fazer alguma coisa. Então esse cuidado do missionário também é parte da agência, né? A agência, junto com a igreja, junto com os parceiros, faz esse cuidado, né? Então, as agências foram criadas para melhorar a organização e serviço na obra missionária. Contudo, cabe à igreja, instituída por Deus, o sustento espiritual e financeiro de seus missionários, sendo que as agências têm o papel de facilitar a parte de logísticas no avanço da obra missionária pelo mundo. Então, o missionário está numa das pontas da maca. Às vezes nós temos essa tendência, né, de pensar que a gente está carregando o missionário, né, e o missionário está em cima da maca. Não, o missionário está em uma ponta, fazendo parte da equipe, né? E a gente tem trabalhado agora quase 2 anos na base. A gente tem visto esse trabalho incrível que a base da PMT tem feito, né, nesse suporte de logística e de documentação e de tantas coisas que a base tem feito. E a base missionária também é uma dessas partes da ponta da maca, né? Que às vezes a gente olha e fala, mas é só um escritório, são as pessoas ali. Não, mas eles também são missionários, eles também estão em uma das pontas da maca, fazendo esse trabalho integral para o reino de Deus, né? E ela é um setor que não pode faltar no contexto do envio missionário. Essa é uma ponta da maca muito,
muito importante para que esse trabalho do missionário que está lá no campo não seja difícil, né? E eu tenho trabalhado especificamente na parte de comunicação. Então, a gente é essa ponte entre a igreja local e o campo missionário, né? Então, a gente trabalha para fazer com que aquele trabalho que o missionário está realizando lá seja visto pela igreja, seja através de uma carta, seja através de um vídeo que ele manda, seja através de uma live, para que a igreja tenha essas informações, para que a igreja possa estar junto, né, conhecendo esse trabalho. E é um trabalho muito importante, né, fazer essa ponte do missionário, para que o missionário faça, para que, como eu falei, né, como um corpo, a gente se alegre com as alegrias dos missionários, mas também que a gente possa chorar junto e orar junto quando o missionário está passando por dificuldade, né. Recentemente, a gente teve uma perda de uma missionária no Senegal, e a base foi fundamental para isso, porque na hora o marido também não tem cabeça para ficar pensando, e a gente sabe de toda a burocracia que precisa ser feita, de coisas que precisam ser feitas, de trâmites que precisam ser feitos. Então a base atua nessa área, né? A gente vê a importância da base nisso, fazendo todo esse trâmite, ligando, vendo questão de velório, disso, daquilo, de translado, de tudo que precisa ser resolvido, e às vezes a pessoa que está lá, o missionário que está lá, não tem cabeça para fazer. Então a gente tem visto de perto, presenciado esse trabalho na base ali, como é fundamental e como é uma ponta tão importante nessa maca, né? Uma ponta que não pode faltar, porque se faltar, vai sobrecarregar. Dá para fazer? Aquela pergunta, dá para fazer? Dá para fazer sem a igreja local? Dá para ir sozinho? Eu vou me enviar, Deus me chamou, eu vou sozinho, não vou pela igreja, não vou com a agência, dá para ir? Dá, mas é uma ponta da maca sozinha. Então, se acontecer algum problema, não tem ninguém para te ajudar, né? Não tem ninguém para te socorrer, você vai estar sozinho. Então, dá para fazer sem alguma dessas pontas? Dá, mas vai ficar muito pesado, vai ficar muito sobrecarregado. E a gente tem visto que missionários que têm ido sozinho ou missionários que têm ido sem agência, a volta e o retorno deles no campo é muito precoce, porque ele não tem ninguém ali, ele está lá sozinho. Aconteceu um problema desse, não tem para quem ligar, não tem para quem chamar, não tem família perto, o cara vai fazer o quê? O cara vai voltar para o país dele, né? Então a gente sabe que, como eu falei, às vezes parece tão pouquinho que cada um está fazendo, algo tão corriqueiro, algo tão simples, mas esse simples de cada dia está fazendo total diferença naquele missionário que está lá na outra ponta da maca. E o último pilar que eu gostaria de compartilhar nessa noite é: tudo isso é para a glória de Deus. Não é para o crescimento de uma agência, não é para o crescimento da IPB, não é para o crescimento do nome do missionário, para que ele se torne um missionário muito famoso e conhecido, mas é para a glória de Deus. E o versículo 12 do texto que nós lemos finaliza dizendo: então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Tenhamos em mente que os missionários no campo, os intercessores na igreja, os investidores nessa causa, as agências missionárias e seus líderes fazem parte de uma mesma equipe que aceitou o desafio e se dispôs a levar vidas aos pés de Cristo. Trabalham para Cristo e buscam glorificá-lo entre todos os povos. Então esse é o último pilar da missão, é para a glória de Deus. Esses amigos fizeram, e a gente vê aqui no texto, o texto termina, ninguém fica falando: ai, que amigos bons, ai, esses caras aqui são fantásticos. Não, todos olharam e deram glória a Deus. E esse é o foco da missão, é glorificar a Deus, é dar glória a Deus. Por isso que a gente fala que a gente é um time só, é um corpo só, e o cabeça é Cristo. Então a glória é dele, não é do missionário que está lá fazendo alguma coisa, não é da gente que está aqui como agência ou como parceiros, como igreja local, auxiliando sendo parceiros na contribuição e na oração. Não é para nós a glória é dele. E tudo isso que a gente faz precisamos levar pessoas a Cristo para a glória de Deus. Não é para que é porque a gente é muito famoso, porque o missionário X é muito bom. Não, a glória é de Deus. Todos se admiraram e deram glória a Deus. E é assim que o povo de Deus luta, cada um fazendo a sua parte e desenvolvendo o trabalho para o qual Deus o determinou e capacitou. Somos um exército, uma só equipe, e cada um de nós tem um campo definido e importante de atuação. Existe um grande número de pessoas que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Ele espera que você e eu possamos arregaçar as mangas e assumir o nosso lugar numa das pontas da maca, usando os talentos e habilidade que Ele mesmo nos deu para mudar essa situação. Eu gostaria de colocar 2 citações do John Piper, de um livro dele chamado
Evangelização e Missão, que diz assim: a maior motivação para a ação missionária é tornar Deus conhecido e levar todos os homens a adorá-lo. Esse é o foco da missão, como eu falei, é para a glória de Deus, não é para a minha glória, não é para a glória de uma agência ou de uma denominação. A gente faz e cumpre a missão, que é o mandamento de Cristo, para a glória de Deus. E qual é o nosso papel nisso? John Piper diz que temos diante de nós 3 alternativas: ou investimos em missões como enviadores, ou investimos em missões como enviados, ou desobedecemos. Então a gente ou é enviado, ou está enviando, segurando uma das pontas da maca, ou a gente está desobedecendo. E a gente vê aqui nesse relato 2 times, 2 equipes. A equipe que é a multidão que está atrapalhando com que pessoas cheguem até Cristo, e aqueles que estão desempenhando tudo para levar aquele paralítico até Cristo. E eu gostaria de terminar. Qual é a sua posição nesse desafio? Em qual das pontas da maca Deus está te chamando? Deus está te chamando como missionário, como intercessor, como apoiador, como um colaborador? Como você pode, qual é a sua ponta da maca? Como Deus está te chamando? Qual o dom, qual o talento que Ele colocou nas tuas mãos para servi-lo? Que a gente possa ser fiel. Então, em que time você está? Será que a gente está no time que atrapalha pessoas chegarem a Cristo? Ou será que a gente está segurando uma das pontas da maca, ajudando pessoas a chegarem até Cristo, sendo parceiros nessa missão, para que mais pessoas possam conhecer a Cristo e possam adorá-lo? Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de participarmos da tua missão. Que possamos ser fiéis ao Senhor, que possamos, ó Deus, honrar o teu nome e glorificar o teu nome, que possamos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, que possamos usar tudo aquilo que o Senhor nos deu para a honra e glória do teu nome, que possamos ser fiéis ao Senhor no cumprimento da tua missão, seja sendo enviados ou enviando, seja contribuindo, orando, intercedendo, seja como igreja local, seja como missionário, como base. Que o Senhor use as nossas vidas, Pai, que o Senhor nos ajude, que possamos ter fé de que a tua obra vai ser cumprida e de que o Senhor pode transformar vidas, que possamos ter perseverança, porque sabemos que nessa caminhada os desafios vão surgir, mas sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, Pai. Que possamos fazer parte dessa equipe, de alguma forma segurando em uma dessas pontas da maca, para levar pessoas a Cristo, para que mais e mais pessoas possam conhecer o teu nome. E tudo isso, Pai, que possamos fazer para a glória do teu nome, não para nossa própria glória, não para o reconhecimento do nosso nome, mas para a glória do teu nome, para que todos os povos o adorem, Pai. E nós sabemos que a tua missão será cumprida, porque é a tua missão, não é nossa, e porque é o Senhor que faz, apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas falhas. O Senhor continua sendo fiel, e o Senhor continua nos usando, e a nossa oração é para que o Senhor levante mais trabalhadores para a sua seara, para que o Senhor desperte mais pessoas para se envolver nessa missão, Pai. Que o Senhor continue usando a IP Pauliceia para a honra e glória do teu nome, despertando mais pessoas, levantando mais pessoas, para que eles continuem sendo usados pelo Senhor para o cumprimento da tua missão, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém.